A história das histórias em quadrinhos é o primeiro registro em livro da memória quadrinística do Ceará. É uma reunião inédita de artigos e relatos que mostram um pouco dos principais autores, ou melhor, atores, no sentido da ação em relação, no nosso estado, ao trabalho com as histórias em quadrinhos. Já temos história. Nós que temos aqui um desenhista de quadrinhos antiquíssimo, né? Que é histórico mesmo, que é o nosso Luiz Sá e tantos outros. E por que eu estou falando desse livro? Deste livro? Porque um dos autores desse livro, autor de um dos artigos organizados pelo escritor Raimundo Neto, é o nosso dialogador de hoje, que é um pesquisador em histórias em quadrinhos, seja no cinema, seja na televisão, ou seja em impressão. Ele que é diretor da Biblioteca Municipal do Lô Barreira, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e eu me refiro ao bibliotecário Eduardo da Silva Pereira. Prazer. Ei, Lu! Um apaixonado por história em quadrinhos. Desde Famoso cedo. Famoso HQ. HQ. Que é história em quadrinhos, né? O H de história e o Q de quadrinhos. Nos Estados Unidos é comics, né? Sim, comics. Fumetti na Itália, banda desenhada na França, né? Em cada lugar. No Japão é mangá. Mangá. É como é o nome do quadrinho, Que popularmente. inclusive tem um desenho específico, né? Tem, Os o mangás, anime. hein? Os O animes. anime. Tem os desenhos específicos. Exatamente. Como os americanos fazem desenho animado, os japoneses fazem os animes. Animes. É. E você acha que, no caso brasileiro, a história começa... bom, a história da caricatura começa do século XIX, né? Exatamente. Mas, enfim, ainda com o imperador a ser personagem. Mas como história em quadrinho, o começo no Brasil é do começo do século? Não, Já é ainda da no República? século XIX. Ainda no século XIX? É Ângelo Agostino, o ítalo o brasileiro. Agostini, sim. Que Que ele fazia tiras, fazia... fazia tiras. Yonkin e Zé Caipora, os dois grandes personagens brasileiros do século XIX. Dos Como é o quadrinhos. nome? Zé Caipora e Yonkin. Yokin. E você acha que tem um traço que foi sendo aperfeiçoado ao longo da história? Foi, com certeza. Esse traço, do mesmo jeito que o mangá é um traço reconhecível, né, no japonês, você acha que nós temos um traço brasileiro? Temos sim. Eu acho que com o Luiz Sá é que a gente começa a ter o traço nacional mesmo, né? Porque o Luiz Sá criou Reco-Reco, Bolinha e Azeitona, os três grandes personagens infantis, né? Mas com Juquinha, na minha opinião, que é da revista o Tico Tico, que era a revista que o Drummond lia, né? Quando era criança. Tanto que o Drummond, já em fim de vida, fez uma poesia homenageando o Juquinha, que é o primeiro personagem nacional mesmo. E você sabe dizer um trechinho? Ou pelo menos situar o que ele diz? Não, ele fala que o Juquinha fez parte da infância dele, né, na poesia. É uma referência. É uma de referência. infância. É porque a Tico Tico, ela apareceu em 1905. Então, para quem nasceu naquela época, era revista infantil. É considerada a primeira revista em quadrinho brasileira. E os diários associados, os diários e emissoras associados do Assis Chateaubriand, tinha entre as suas diversas revistas, a Cruzeiro mais famosa, tinha também, se não me engano, duas revistas Tinha revistas em quadrinhos também. Não é? Tinha acho que a Tico Tico é dele, não? Não, a Tico Tico era do Malho. É do Mário? Qual é do Assis Chateaubriand? Não, ele teve várias. Ele teve a Guri, não? É a Guri, exatamente. Guri é que é dele. O Roberto Marinho, que era Globo, né? Na época Rio Gráfica, porque ele não podia usar o nome Globo na editora, porque a editora Globo era do Rio Grande do Sul. Aí nos anos 80 que ele comprou para a editora Rio Gráfica virar a editora Globo. E ele que fez a revista O Gibi. O Gibi. O Gibi. Eu acho que era o Gibi e Guri. Mas o Gibi era da Rio Gráfica, do Roberto Marinho. Mas aí ele assumiu, né? Ele assumiu, ele ficou dono. E tinha o Adolfo Eisner, né, que era dono da Ebal e trouxe os suplementos juvenil aqui para o Brasil. E o que você diria que é uma característica, digamos, de desenho desses caricaturistas, desses quadrinistas, se chamam, né? Quadrinistas, quadrinistas, desde o século XIX, a partir de Agostini... Do Ângelo Agostini para cá, né? Hein? Como é que foi se remover? Como é a feição, a reprodução física ou a invenção física das personagens? Quando a gente pensa realmente no quadrinho nacional brasileiro, eu acho que o Luiz Sá é precursor. Ele sai aqui do Ceará, vai morar no Rio de Janeiro e vai trabalhar para Tico Tico, onde ele cria
Reco-reco, bolinha e azeitona. Tipo caricatura. Mas eu acho que o grande artista nacional, por natureza, que vai pegar o traço italiano e vai pegar o traço do Nordeste da xilogravura, é o Flávio Colim. O Flávio Colim, ele funde os dois traços e cria um traço que não existe no mundo inteiro. E que traço é esse? É um traço que traz muito da xilogravura, do estilo de xilogravura, de desenhos. Mas com a pegada italiana. A referência visual da Itália junto com a xilogravura do Nordeste. Exatamente. Há uma tendência também, na história dos quadrinhos, das tiras, enfim, de uma certa tendência ao minimalismo, não? Ele começa muito cheio de... Não sei se estou certo, a impressão que tenho, pelo que conheço. É porque o desenho é cheio de detalhes e vai aos poucos se tornando mais enxuto, mais pontual. É porque na tira de quadro, é porque o quadrinho é dividido assim, tem quadrinho que é feito para revista em quadrinho e tem o quadrinho que é feito para jornal. O cartoon que você está se referindo aí... Deve ser referência do cartoon. O cartoon, ele é pouca informação, ele é um desenho mais simplificado. Aí você pega o Quino, que fez Mafalda, você pega o Charles Schulz, que fez... O Quino é da Argentina. É, o argentino, exatamente. Você pega o Charles Schulz, que fez Charlie Brown, né, o Snoopy. E são traços muito pequenos, são roteiros muito mais complexos, né, também. O Will Eisner, que faz a narrativa gráfica também, tipo cartunesca também, criador do Spirit. O Jô Soares era muito fã dele. Até o Jô fala que a narrativa cinematográfica moderna nasce no quadrinho do Will Eisner. Tanto que quando o Orson Welles fez aquele filme Cidadão Kane, ele pegou a narrativa do quadrinho do Wells e transpôs para o filme. E é muito enxuta a narrativa, né? Que é o claro escuro. O claro escuro. Exatamente. E planos em contraplano. Também, né? E também muita limpeza quando eu falo limpeza, é poucos elementos. Exatamente. Né? O elemento humano em contraste com o elemento arquitetônico. Exatamente. Né? É disso que eu estou chamando ou nós chamamos de minimalismo. De procura do minimalismo. Mas em relação ao desenho, vejam, eu estava, na verdade, na minha cabeça, aqui inconscientemente, estava o desenho do Mendes. Do Mendes. Né? Veja você, tem um deles, que é exatamente, caricaturista. Você tem aqui uma caricatura, mas sem nenhum elemento outro, não é? E aqui a figura da negra, né? Incorporada ao desenho. Mas o Agostini realmente século XIX. É século XIX, né? ele. E você tem também uma participação da Naide Tefé, não? Tem. Como caricaturista. Como caricaturista. Não como cartunista. Mas... cartunista. É porque existe uma classe. O quadrinista, o cartunista, existe o ilustrador, existe o chargista. São classes que usam desenho, né? Então, eu quero que você explique cada uma dessas diferenças. Vamos lá. É o cartunista... Cartunista, o ilustrador, o quadrinista, né? Quadrinista, que é de quadrinho, quadrinista. E falta um. Falta um... Caricaturista. Não. É o cartunista, ilustrador... Quadrinista. Eu acabei de falar. Agora deu um branco. Seria o caricaturista, será? É, o caricaturista. A pessoa que faz caricatura, turista, né? No caso. Da caricatura. Então, vamos lá. O cartunista. Quem é? O cartunista é... que trabalha para jornal. Normalmente ele trabalha para jornal. Ou ele trabalha com tira dominical ou tira semanal. Normalmente as tiras são produzidas para a semana inteira ou então só produzidas no domingo. Aí quem se destaca? Alex Raymond, que criou Flash Gordon. O próprio Charles Schulz, que criou a turma do Snoopy. Também o argentino Quino, era um grande cartunista também. É o da Mafalda? É, o criador de Mafalda. O criador de Mafalda. Exatamente. Que era um cara engraçado, interessante. Um socialista que amava Beatles e que a Mafalda só gosta de Beatles. É assim, ele faz uma crítica muito à sociedade, mas capitalista, né? Mas ele ama que a Mafalda ame Beatles. E o universo do cartunista é um universo social? Não. Psicológico, político? Psicológico, político, social.
Porque quando você desenha para jornal, você não desenha para criança. Você está com um link também com o factual. Exatamente. Né? E também com o público adulto. E com o público adulto. Então, praticamente, você desenha para adulto. Para adulto. Mesmo com alguns quadrinhos para criança, parecendo que é quadrinho para criança. E o né? contrário disso seria o quadrinista. É, o quadrinista. Esse trabalha para criança e em revistas. Não, ele também trabalha para adulto. Para jornal também. Aí depende do que ele queira fazer. Porque, por exemplo, as categorias do quadrinista de gênero, tem os que trabalham com super-herói. Super-herói, importante. Tem que trabalhar com super-herói, que são os mais conhecidos, né? Certo. Os criadores do Homem-Aranha, Batman, Superman, né? Sei. Que trabalham com isso. Coringa. Coringa também. Aí você já tem um monstro, né, sagrado dos quadrinhos, que é o Moebius. Ele criou uma revista chamada Metal Hurlan. O que é a Metal Hurlan? Ele falou assim, cara, reuniu vários quadrinistas, façam o que vocês quiserem. Chamou o Manara, que trabalha com quadrinho erótico, fez quadrinho erótico. Chamou um fulano de tal, que trabalha com quadrinho violento, o cara só fazia quadrinhos violentos. Ou seja, a Metal Hurlan, criada na França nos anos 70 pelo Moebius, ela mostrou que o quadrinista poderia falar de qualquer assunto. E eu me lembrei agora, você falando do quadrinista com tema erótico, de alguém fundamental na nossa cultura, sobretudo a cultura dos adolescentes, que coloca o corpo feminino de forma mais disponível, do ponto de vista visual, na imprensa, que é o nosso... Como é o nome dele? O dos catecismos? Dos catecismos. O meu nome dele, eu sei. Ai, meu que pai. escreveram recentemente a biografia dele também. Escreveram recentemente. Foi a biografia dele. Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro. Exatamente. Que é um compositor, né, que escrevia escondido, né, desenhava escondido. E o nome dele não era Carlos Zéfiro. Não, o Carlos dele não era Zéfiro, era Carlos Ele Zéfiro. usava esse pseudônimo para não ser preso. Para não ser preso, porque seria considerado atentado violento ao pudor, né? Exatamente. Só depois vieram as revistas Playboy, né? Exatamente, ele e ela, né? Ele e ela, as revistas onde você tinha fotografias de mulheres O Zéfiro é muito importante. Mas ele foi uma educação sexual de toda uma geração dos anos 40, 50, né? Até 60, Não, eu acho que foi 50... Não, 50 foi e 60. 50, 60, 70... Até 70 ele estava ainda ativo. Era revistinhas. Era. Aliás, contrabandeadas, né? Escondidas. Você chegava numa banca de revista e ele vendia escondido. Para comprar escondido. Não, é por isso que veio o termo catecismo. A pessoa, me vê no catecismo. Aí o catecismo. Era uma forma. Era uma forma. De assim, enganar. porque a polícia militar, né, vamos dizer, não ia aprender, não, só estou comprando um catecismo aqui. Estou comprando um catecismo. E tem um sentido também, porque o catecismo, no sentido de catequizar aquelas pessoas que não tinham acesso a uma vida erótica, sexual mais explícita, ter essa possibilidade. Né? Você falando isso, Guilherme, me lembra, Guilherme, assim, que como ele se chama? Nos anos 30, os americanos faziam as Tijuana Bibles, Bíblias de Tijuana. Por que era Tijuana Bibles? Engraçado. O grampo da revista vinha do México. E eles faziam quadrinhos pornográficos com estrelas de Hollywood, com personagens de quadrinhos de jornal, tipo Popeye, Flash Gordon, e eles vendiam também por debaixo dos panos. E é engraçado porque na evolução eu pulei do Zéfiro para as revistas como a Playboy. A Playboy. Mas na verdade você tem um intermediário aí que são as fotos, os famosos pôster. Os fotos novelas, né? Não, e não só as fotonovelas, os pôster. Você vendia no passado, no começo do século, nos anos 20, nos anos 30, as pessoas compravam, os rapazes geralmente, eu sei, aquelas compravam imagens. Fotinhas com mulheres em posições sensuais ou sexuais, né? Como mulheres fosse nuas. Cartões, né? Como se fosse cartões de Natal ou cartões postais de cidades. Ao invés de ter uma foto da cidade, tinha a foto de mulheres nuas. E você falando sobre isso daí, a gente vai falar sobre o ilustrador. Nos Estados Unidos, a cultura pulp, que é das revistas pulps, os donos de editoras contratavam ilustradores para colocar mulheres em posições assim bem eróticas. E às vezes o conteúdo da revista não tinha nada de erótico, era só para vender, porque os homens garotos consumiam demais aquelas Então revistas. você está falando agora então do ilustrador. Você fez 3 categorias, falou do cartunista, do quadrinista e agora fala do ilustrador. Cara, o ilustrador é perfeito.
o trabalho que ele tem é ilustrar, são capas. Por exemplo, a ilustração para livros infantis, maravilhoso, né? O livro com as frases, as palavras, as letras escritas, bem escritas, né? E ele ilustra, consegue fazer uma ilustração. O Monteiro Lobato, por exemplo, ele gostava de ilustrar os livros dele, né? Principalmente do sítio do Pica-Pau Amarelo, que era um livro para crianças, né? O Blanc, que foi um ilustrador do Monteiro, ele trabalhou nos Estados Unidos fazendo quadrinhos. E o Monteiro Lobato era editor. Editor, exatamente. Mas, olha, é importante a gente esteja falando, eu estou com um livro Histórias em Quadrinhos, é um dos objetos trazidos pelo diretor da Biblioteca Pública Dolor Barreira, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e é um estudioso sobre histórias e quadrinhos, é um bibliotecário, claro, é o Eduardo da Silva Pereira. E é preciso que a gente, com este livro, História das Histórias em Quadrinhos no Ceará, ressalte a homenagem que ele faz a dois cearenses, o Luiz Sá e o nosso Rubens de Azevedo. Rubens, cara, Rubens é maravilhoso. Que eu tive a honra de conhecer. Ah, conheceu o Rubens, né? Conheci o Rubens. Eu tinha um programa de televisão chamado Sarau, depois tive um outro programa de televisão chamado, aqui na Canal 5, chamado Manifesto, e ele vinha sempre. Para falar de astronomia, Exatamente. ou para falar de histórias em quadrinhos, para falar de literatura, um escritor a quem eu quero homenagear, Rubens de Azevedo. O Luiz Sá não conheci, claro, mas conheço a obra, conheço estudos. Tem um trabalho lindo da nossa cearense também, Isabel Lustosa, sobre a história da imprensa. Sobre a história da imprensa no Brasil. E muitos, né, dos ilustradores são citados lá, inclusive esse que você cita e homenageia no seu livro. O Mendes, sobretudo, que você citou, e o Luiz Sá. Mas você estava falando, então, dos ilustradores. A ilustração foi a primeira grande arte, né, digamos, do desenho, visual, né? Visual. Porque a ilustração, ela quer representar algo, ela não narra. Porque o quadrinista, ele vai narrar. Ele vai narrar quadrinho a quadrinho uma narrativa, chama narrativa gráfica, né? Até o Will Eisner, que é um americano, um quadrinista americano, ele chama a história de quadrinho de narrativa gráfica. E o ilustrador não faz a narrativa gráfica. Porque ele está acoplado à narrativa escrita. Exatamente. Ele vai dar um mapa, ele vai dar um referencial visual a uma narrativa já pré-fabricada, pré-concebida. Ou às vezes não. Por exemplo, Moebius tinha uma maluquice. Moebius é Jean Giraud, que era um francês que morreu de câncer há uns 10 anos atrás, né? E ele fez essa revista que eu até estava comentando, a Metal Rolante. Ele fez o chamado quadrinho automático. Ele pegava uma caneta para desenhar e ele não sabia o que ia sair. Ele ficava desenhando a história em quadrinho, até finalizando. O pensamento ia surgindo e a história em quadrinho ia surgindo. Até no YouTube tem isso daí. É um dos poucos quadrinistas mundiais que sabia fazer uma história de quadrinho do nada. E por último, aqui na nossa relação de definições, o caricaturista. Com a palavra, o Eduardo da Silva Pereira. Cara, o caricaturista é o melhor. Ele capta aquela essência do dia a dia, né? A caricatura não é só você pegar uma pessoa famosa e digamos, aumentar o nariz, aumentar um exagero naquele traço característico. Mas às vezes é uma crítica. E personagem, de personalidade também, não é? Exatamente. Não é só a questão física, é a personalidade. Exatamente. Por exemplo, estou me lembrando do Corvo. Quem foi que fez? Não me lembro agora quem foi que fez o Corvo, que é uma caricatura famosa, que virou codinome do Carlos Lacerda. Do Carlos Lacerda, o Corvo. Porque ele era muito ligado a vodus. Não é vodus, usar a palavra voduzar, não. Pode preconceituoso. Não, mas enfim. É que ele ficava, como é que chama? Tornando assim, amargo aquela pessoa, né? Com o olho gordo, digamos, em cima daquela pessoa. É verdade. Então seria um corvo desejando a morte das pessoas. A caricatura, ela serve também como crítica. Você vê o Homem da Vassoura, o Jânio Quadros? Sim, o Jânio da Vassoura, o Homem da Vassoura. O Jânio Quadros, aqueles olhos, né? Com aqueles olhos e aquela vassoura, fizeram milhares de caricaturas dele. Quer dizer, o caricaturista serve para definir as pessoas, não só pelo aspecto físico, mas pelo aspecto visual. E mostrar psicologicamente no desenho como é a pessoa. E estou vendo o último aqui, antes de passar para outro tema, outro
quadrinista que é preciso homenagear. Hermínio Castelo Branco, Ah, o Mino, né? o Capitão Rapadura. Que tem mais de 40 anos de idade, o Capitão Que Rapadura. lindo, figura humana extraordinária, artista. Cara, o Mino é E múltiplo, né? Porque ele é multifacetado. cartunista, ele é ilustrador, É ilustrador, ele é poeta. é poeta. É tudo ele. O Mino é tão lindo, muita coisa. Hermínio Castelo Branco, que nós amamos. Que lindo, Hermínio Castelo Branco, é preciso. Agora eu quero perguntar o seguinte, você é quadrinista? Não. Se eu der agora um papel para você desenhar aqui, você não desenha? Não sei desenhar absolutamente nada. Eu faço roteiro para quadrinhos. Ah, Já fiz você roteiro. faz roteiro. Roteiro para quadrinhos já fiz. Pois deixa eu te dizer uma coisa que nos une, então. Eu já fiz roteiro para quadrinho. Já fez roteiro para quadrinho? Pro Mino, não para quadrinho. Ah. Para cartoon. Para cartoon dele, Eu né? tinha um trabalho na televisão, chamado Mino, Seu Zé da Banca e os outros, nos anos 80, e todo o programa meu terminava com um cartoon. E Ah, quem esse desenhava era ele. Era o Mino. E né? aí ele não sabia o que eu estava falando do meu programa. Então eu tinha que dar uma espécie de argumento De a argumento ele. pro Para ele Mino dizer, olha, fazer. a ideia é essa, não sei o que, aí você... E a gente discutia a imagem e ele, concretizava, claro que com a contribuição, que é um outro saber construído a partir da Tem uma do curiosidade sobre quadrinhos que eu acho muito interessante, que no livro que um amigo meu escreveu, chamado A Guerra dos Gibis, que é do Gonçalo Júnior, ele descobriu que um dos primeiros tradutores de quadrinhos americanos para o Brasil, né, para o português, foi o Nelson Rodrigues. Nelson o Rodrigues. Nelson, né, nem tinha feito peça de teatro, nem tinha escrito absolutamente nada. É verdade. E ele tinha que fazer. Só porque o Nelson tinha um problema. Ele não sabia falar inglês, ele não sabia inglês. Exato. Ele traduzia Ele foi pelas tradutor figuras. ele foi tradutor de inglês e de espanhol, sem dominar nem espanhol nem inglês. E ele exatamente. trabalhou na revista Guri, eu acho. Não, E na Gibi. ele trabalhou para a revista pro suplemento do Adolfo Eisen. do Adolfo Eisen. Do Foi? Adolfo Eisen. Mas ele trabalhou também Ele deve ter trabalhado em de outras Diários editoras. Associados, Não, ele nas deve ter revistas trabalhado do Diário também. Associado para crianças. Não, com certeza. Mas quem chamou ele primeiro foi o Adolfo Eisen, para traduzir um Fantasma, traduzir Popeye, traduzir vários quadrinhos. Que louco. Que ele não sabia traduzir, na realidade. Ele inventava, né? Ele inventa Aliás, ele inventava também jogo. Também. Ele ia para o jogo e dizia para aquele cara, não me lembro do nome dele, ah, meu Deus, não me lembro. Era o cara diretor da TV Globo. Ele dizia, fulano, o que nós achamos do jogo? Que é para o cara dizer o que achava, Eu e a sei. partir dali ele inventava um jogo Um que não jogo tinha imaginário, existido. né? Mas olha, fala em livro, eu estou aqui com outro livro, A Noite em que Marvel fez o mundo chorar, Em que a Marvel fez o história mundo por chorar. trás da morte da namorada do Homem-Aranha. E eu estou vendo que o Homem-Aranha está aqui. É o nosso Homem-Aranha, olha aí, ele está com a roupa do Homem-Aranha. Homem-Aranha, né? Aqui. E eu trouxe a música do Homem-Aranha para você. É do desenho animado Homem-Aranha. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out! Ele é o Homem-Aranha. Is he A strong? música é Homem-Aranha, clássica. Homem-Aranha, ele vem, Homem-Aranha, ele é forte, vai ser forte, ele Ele é o Homem-Aranha. O dialogador de hoje é o Homem-Aranha. Que paixão é essa pelo Homem-Aranha, a ponto de você vir com a roupa do Homem-Aranha e me trazer um livro sobre a história da morte da namorada do Homem-Aranha? Isso daí tem uma explicação. Esse ano o Homem-Aranha completa 60 anos de idade. Ele foi criado em 62. É um sexagenário. 60 anos de idade. É um homem da terceira idade. E O Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Aí vem. Engraçado, essa música aí tem uma versão do Ramones. O Ramones, nos anos 90, fez um CD, né? Fizeram um CD que o Ramones canta essa música, modernamente falando. É? É. Mas eu quis trazer aquela que está Essa- no nosso inconsciente. É, porque é a música da série, né? Que é a série música da animada, série. Da série animada. do Homem-Aranha, Homem-Aranha. Aí vem Essa série. Homem-Aranha. Ele é forte. Mas o meu livro, na realidade, ele fala sobre essa questão. A morte da namorada do Homem-Aranha foi que passou o quadrinho de ser uma leitura para crianças para uma leitura mais adulta. Sim. É porque em 72, 73, um rapaz chamado Gary Conway substitui um homem chamado Stan Lee. Caso que todo mundo ia conhecer esse Sim, tal de Stan sim. Lee, né? Esse livro nunca foi escrito na vida. O mundo não tem esse livro, só o Brasil que tem esse livro. Quer dizer que o Homem-Aranha é viúvo?
Não é tão viúvo assim, não, porque ele casou depois com a Mary Jane, Ele casou com a outra, é Com a verdade. outra Mas é viúvo namorada. dela, É desta viúvo aqui. da Gwen Stacy. Casou pela outra, com outra. Casou com outra, Aham. com a Mary Jane. Mas o livro, na realidade, é essa tentativa de mostrar como o quadrinho de super-herói passou de um quadrinho infantil para um quadrinho para um público adulto. E há também uma outra passagem. Ele saiu do traço e do traço da história em quadrinho em cinema para uma espécie de um drama. Foi um drama. Virou, agora ele é um drama. O Coringa virou drama, Foi. né? Um personagem real, sem os poderes, Exatamente. né? E com uma certa humanidade ali, como se fosse quase uma reportagem. Graças ao Stan Lee. O Stan Lee, quando criou a Homem-Aranha em 62, criou a Marvel, né? Marvel Comics, ele quis trazer a parte dramática. Porque antes, o super-herói era Deus. Era um Deus. Superman, Batman, Mulher Maravilha. Os superpoderes. Era, superpoderes, Muito bem. resolviam tudo, né? E eu tô vendo que você me trouxe um outro personagem da Marvel. Não é foi isso? o Doutor Estranho. O Doutor Estranho. Mas é sobre esse autor, ou melhor, sobre esse personagem, nós vamos falar. Eita, agora ele chegou. É o Doutor Estranho, é? Doutor Estranho. E que estranho. Eu já estou fazendo até, inclusive, uma voz para esse personagem, do qual nós falaremos no próximo segmento do programa Diálogo. A História das Histórias em Quadrinhos no Ceará. Um livro organizado pelo nosso Raimundo Neto, editor e escritor, contista. E nele, neste livro, há um artigo do nosso dialogador de hoje, que é pesquisador em História em Quadrinhos e que é diretor bibliotecário do Lô Barreiro, da Biblioteca do Lô Barreiro da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Eu me refiro ao Eduardo da Silva Pereira. Ele está aqui, ele é formado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, com uma monografia sobre o cinema digital, vamos falar sobre isso. Ele tem, inclusive, também um curso de especialização em audiovisual, ministrado pela Vila das Artes e certificado pela Universidade Federal do Ceará. Ele é um pesquisador em histórias em quadrinhos e me trouxe, eu tinha apresentado no primeiro segmento, um personagem estranho, que aliás se chama Doutor Estranho. Doutor Estranho. E eu perguntei com a minha voz de Doutor Estranho, por que você me trouxe para cá? Eu adoro o Doutor Estranho. Assim, eu acho um personagem que mistura essa dramaticidade com o místico. E é maravilhoso. Ele viaja, ele faz projeção astral, por exemplo. Mas ele é mocinho ou o vilão? Ele é ser humano. Que lindo. Ele tem as dualidades. dualidade. Então essa voz talvez não coubesse para ele, não. É muito sinistra para ele, será? Eu fiz Não, por causa da acho que palavra não. estranho. Acho que não. Por Acho que causa do adjetivo estranho. cabe como uma luva. Hein? Porque ele era médico, ele. Ele é médico, então Ele era falaria médico. lentamente e com essa voz um pouco rouca e que dá um pouco de medo e ao mesmo tempo segurança. Hein? Será? Exatamente. Porque no quadrinho, você falando isso, Ricardo, assim, me lembrou uma maluquice aqui na minha cabeça. Quando você lê um texto, você ouve o personagem? O que é que você, assim, o que você projeta na sua mente? Acho que sim. Fiz aqui. Eu fui ilustrador sonoro, né? Pronto. Eu olhei o nome, olhei a figura e a partir daí inventei uma fala. Uma fala não, uma maneira de falar. Uma maneira de falar do personagem. Um tom e um tônus para a voz dele. Como a gente vive a adaptação desses personagens para cinema, eu imagino o ator que interpreta. fazer. Como é que ele lê o quadrinho e diz, que voz esse personagem Já que você tem, está né? falando de cinema, bom, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, que um personagem estranho desse, na nossa história em quadrinhos no Ceará, há um fato curioso, que é o fato de, nos anos 40, nós já temos aqui histórias de ficção científica, não é? Exatamente, do Rubens O Rubens Azevedo, de né? Azevedo. Que Irmão publicou, do Nirês, por irmão sinal, do né? Nirês e do Santos de Azevedo. Sanzio. E ele é astrônomo Astrônomo, e exatamente. também quadrinista e escreveu Viagem a Saturno. Viagem a Saturno, É. que era uma ficção científica em quadrinhos. Exatamente, de Ele é o quadrinhos. pioneiro nisso. Pioneiro, total. Pioneiro. E aqui você tem misticismo e o que mais?
Misticismo e drama, será? E drama. E drama. E drama. E é um personagem que não é nem vilão, nem mocinho? Não, ele é um ser humano. Ele errou porque ele era um médico arrogante, pra caramba, um médico super arrogante, que teve um acidente e as mãos dele, que era um cirurgião, não prestavam para nada. E ele foi em busca de uma cura para as mãos, só porque ele encontrou o misticismo. Por isso, talvez, que ele tenha essa capa. Lembra um pouco o Batman, né? Aqui com essas... Lembra um pouco. Lembra um pouco o Lembra. Batman. Que coisa. E você, então, fez uma dissertação... Você fez essa dissertação, não? Uma monografia... Sobre cinema digital. Sobre cinema digital. Foi, aqui no Ceará. Na realidade, a tecnologia do cinema digital no Ceará entre 2000 e 2010, quando ela aparece com as câmeras mini DV, aparece com montagem digital também. E baseado em apenas situado no gueto, ou melhor dizendo, não é bem gueto, Ceará. mas no, não só o recorte Ceará geográfico, mas o recorte de gênero. É só para a história de quadrinhos. Não, Foi você pra fala tudo. de cinema Cinema digital geral. no sentido geral. Muito bem. Cinema Muito digital bem. no sentido geral mesmo. Muito bem. Então, já que você está falando no sentido geral, eu lhe trago uma música que fala de uma certa tendência... aliás, isso é a música dos anos, sei lá, comecinho dos anos 70, do Caetano Veloso, chamada Super Bacana, que tem a ver com super-herói, como se toda a vida da cultura pop a gente tivesse que ser super. Super bacana, super bacana, super bacana, super bacana, super homem, super fit, super vink, super este, super bacana. Estilhaço sobre Copacabana, o mundo em Copacabana, tudo em Copacabana, Copacabana. O mundo explode longe, muito longe, o sol responde, o tempo esconde, o vento espalha e as migalhas caem todas sobre Copacabana, me engana, esconde o super amendoim. Super amendoim. O espinafre do Popeye. O comando do avião super. O avião vai ter que ser supersônico. Eletrônico, do poder atômico. O poder do atômico. avanço econômico, a moeda número 1 Do tio Patinhas, a moeda número 1 do tio Patinhas é minha. Um batalhão de cowboys. Da legião dos super. A legião dos super-heróis. Vou sonhando até explodir colorido no sol nos 5 sentidos. Nada no referência bolso, nas mãos. Um instante, maestro. Super homem, super flit, super vink, super este, super viva, super chá, super quentão, super homem. Super. A palavra super virou quase vírgula. As pessoas... Totalmente. Eu super amo você. Aí vai dizer, eu amo demais você, eu te amo. Não. Eu super vou. Você vai à festa, Supervalorizo eu você. super vou. Quer dizer, virou uma... Supervalorizo você. Supervalorizo você. E há aí uma tendência, eu queria que você discutisse sobre isso, essa ideia de que nós, com as redes sociais, com esse mundo virtual, com a possibilidade de intervenção na imagem, em filtros e em efeitos, em criação de cenários e de personas, até os nossos os avatares, né? Nós viramos... O metaverso, né? Hoje em dia, o metaverso hoje em dia, né? Inventar, que vai né? ser a grande, né? O momento aí do final da segunda metade desse século, o metaverso, que é essa possibilidade de você trabalhar com personagens para fora de você mesmo, os avatares. Eu trouxe isso para discutir o seguinte: tempo, questão do tempo. Você trouxe um relógio, eu estou me lembrando que o tempo fez isso, fez com que a gente, num certo sentido, se desumanizasse. Eduardo, eu queria que você comentasse sobre isso. Como se o super-herói, como se todos nós tivéssemos a obrigação de ser super. Acho que para resolver tudo, né? Eu trouxe esse relógio até por uma coisa básica. É um dos primeiros relógios digitais. É um dos primeiros relógios digitais. Você vê analógico e digital. O analógico você pensa mais, você trabalha mais. O analógico você tem um ritual. O analógico. Tipo assim, o relógio de corda analógico, você tem que dar corda. Tem que dar corda. O digital, ele já aparece, ele já te dá todo o trabalho feito. Ele tem superpoderes. Exatamente. Tem a ver com o que nós estamos dizendo. Quer dizer, as pessoas não têm mais o direito... Você não tem mais o direito de ter tristeza. Você Tem não. põe o Prozac. Exatamente. Você não pode mais chorar, a não ser uma semana. Na segunda semana, você já não é mais considerado porque você
você não tem possibilidade de fraqueza. E outra, você começa a criar nas redes sociais um avatar seu, né? Ah, com certeza. Todo tempo com feliz. Com superpoder. Todo tempo feliz. É. Todo tempo frequentando os melhores restaurantes. Até fazendo, como é que chama? Cenários onde a pessoa não está. Exatamente, não é? criando cenários, Criando realidades. Criando né? realidades virtuais. Exatamente. Ficcionando a sua própria vida. Ficcionando a vida. Eu acho que antigamente, assim, quando você relaciona a palavra super era um super-herói que vinha lhe salvar. Você queria que alguém lhe salvasse. Hoje em dia você quer ser o super-herói. Você é o super-herói. Você é o Exatamente. super-herói. A pessoa não quer deixar de ser. A pessoa vai assistir um filme do Homem-Aranha, quer ser o Homem-Aranha. A pessoa não quer deixar de não ser. Que antigamente Não você... reconhece a sua humanidade, não é? Não reconhece reconhece mais, não. a sua limitação. E o avatar que você está se referindo, o avatar é você pegar o que você tem mais de força e colocar no avatar. O avatar é aquilo, é o seu melhor, é a sua projeção. Se heroicizar. Exatamente. Né? Você se não tem mais heroicizar. o super-herói. Você é o super-herói. Você é o super-herói. Você super-heroiciza. Né? Você vira o Exatamente. super-herói de si mesmo e do outro. E quem não for super-herói é considerado abaixo da média. da média e da crítica. Que loucura, tá vendo? É tipo um trator, né? Esmagando todo mundo. As pessoas, esmagando as suas... Todos os seres humanos. O direito assim. que a pessoa tem de ser o que é. E há um certo preconceito, porque só é aceito se você estiver nos melhores restaurantes, nas melhores comidas, Exatamente. né? Com as mulheres mais, como é que chama? E homens também, mais retocados pelo filtro. Você não pode ter, a mulher não pode ter, como é que chama? Da perna, como é? O quê? Da perna? Não, da pele não ser, de ser riscada, como é? Tatuada? Não, é a questão física, que fica escondendo, estrias, manchas. Não pode mais ser humanizado, Não pode mais ser humano, tem que ser uma estátua, É. não é? Tem que ser uma estátua grega. Acho que as pessoas procuram muito essa projeção. O herói era o ideal, né? Porque a mitologia grega, você tinha os heróis gregos, né? Mas os heróis gregos, eles tinham aquela questão da, como é que chama? Aquela questão da morte, né? Da tragédia. Da tragédia. O herói criado nos Estados Unidos, o Superman, o Batman, você pode notar que a tragédia é retirada. Exatamente. Ela é extirpada do herói. Exatamente. O herói do século XX, do século XXI, ele não é trágico. Porque o herói da tragédia grega tem alguma coisa chamada falha trágica. Ou seja, Exatamente. a grande heroicidade dele é que o cega. Não é? Ele superdimensiona, ele esgarça a sua heroicidade. E a partir daí ele provoca a própria tragédia. Exatamente. Ou por superconfiança, ou por supercoragem. Olha eu usando o super de novo. Não é? Ou por superdimensionar uma determinada qualidade de heroicidade. E você lembra muito bem. O que aconteceu com o século XX é que o herói perdeu a sua dimensão trágica. Foi. Ele está sempre correto. Ele sempre e tá isso correto. é terrível, num certo sentido, porque isso resvala para nossas convivências interpessoais. Não, As pessoas não completamente. admitem. Eu errei, cara, desculpa. Eu me Ninguém enganei, ninguém admite. Melhor, rarissimamente. A pessoa não quer admitir, eu errei. Eu me equivoquei. Eu estabeleci muita expectativa em relação a isso. Estou errado, vou consertar, por gentileza, me dê oportunidade de consertar. Não. Eu estou certo, eu sou corretíssimo, acho que eu sou super-herói, você que é o errado. Acho que o super-herói veio para ser terrível o isso. idealizado, né? É o que você quer alcançar, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam muito ligadas. É por isso que eu sempre falo uma coisa. O super-herói não pode ser o que eu quero alcançar. Ninguém pode ser super-herói. Super-herói é uma coisa idealizada demais, é uma coisa muito inalcançável, né? Eu falo a palavra inalcançável. Você pode ler uma história, mas você não pode ser aquele herói. Você pode se inspirar em alguns valores. Mas isso não pode cegar você. Exatamente. A ponto de não admitir o erro com o outro na humanidade, tanto na sua que troca humana. É tanto que a figura do anti-herói, tipo Justiceiro, faz muito sucesso, né? Um anti-herói, que é o herói que consegue fazer coisas que o herói não faria, né? O anti-herói. Sim. Age violentamente, faz o que ele pensa, é o que ele pratica. O anti-herói. Mas aí só uma determinada camada admite ser
assumir a sua anti-heroicidade. O que ele quer é Exatamente. assumir o herói, porque o herói é politicamente correto, o herói não comete a maldade, ele não porque- erra, ele é limpo. Ou mesmo quando comete, como os heróis da Marvel cometem erros, mas do erro, ele tenta que não se repita. Sim. Ele Chama de- aprende com erro. Ele aprende com ele. Aprende com Mas erro. eu estou vendo que um dos objetos que o nosso bibliotecário e especialista em história e quadrinhos me trouxe, nada tem a ver com esse tema de história. E agora eu vou para o está falando do anti-herói, eu vou para o anti-Eduardo da Silva Pereira. Ele me trouxe Titãs, é isso mesmo? Eu estou Trouxe reconhecendo Titãs. o CD. Por que você me trouxe Titãs? Cara, porque Titãs, eu adoro rock nacional. Eu adoro, eu sou um fã de rock nacional. Quando eu era criança, eu morava na Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, né? E tinha um lugar chamado Espaço Cultural. À noite, eu não ia para esse show, tinha uns 9, 10 anos. Eu ouvia Rita Lee, Titãs, ouvi Engenheiros do Havaí, ouvia tudo. Eu estava dormindo, como o som era muito alto, eu ficava ouvindo essas bandas. Isso, Vamos ouvir? Será que tem alguma coisa do Titãs aí, hein? Homem Primata, né? Homem Primata! Ah, até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e Também destruía. homem primata. O capitalismo selvagem. Homem primata. Capitalismo selvagem. Eu aprendi. A vida é um jogo. Eu vou se e Deus contra todos. Você vai morrer. E não vai pro céu. É bom aprender. A vida é cruel. Homem primata. Eita, que lindo! E tem tudo a ver com o anti-herói? Tudo a ver. Tudo Com a o ver. anti-herói. Tem tudo a ver Tirando com todas as anti-herói. esperanças. Todas Olha, as é cada um esperanças. por si, Deus contra Sabe- todos. A vida você vai morrer. Sabe, Ricardo, o que me lembra? Tem a ver, não tem a conexão Tem com o tudo a ver. anti-herói? Sabe o que me lembra, Ricardo? Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço. Lembra aquele macaco que mata o outro e depois domina? Lembra que o osso vira a nave espacial? Sim. Os valores de poder nunca mudaram. A tecnologia mudou, mas o valor de poder através da violência nunca mudou. Nunca muda. O homem primata, ele existe na atualidade, mas ele nunca mudou. Ele é o homem primata sempre. Homem Primata! Ó. Ele só age dentro do sistema. Capitalismo selvagem. Age. Ó. E a vida é um jogo. Cada um por si. E Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender. A vida é cruel. Homem Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. É o super anti-herói Exatamente. total. E aqui você me trouxe também algo que eu acho que tem a ver com os quadrinhos eróticos. Porque eu tô vendo que tem Jane Fonda no filme Barbarella, numa versão de Histórias em Quadrinhos? Exatamente. Jean-Claude Forest é o criador de Barbarella, na França, né? E foi adaptado por Roger Vadim, que era marido dela, né? Que é marido dela. Dizer Era que marido Barbarella dela. é um filme marcado pela mesma audácia e originalidade, fantasia, humor, beleza e horror, crueldade e erotismo que tornaram esse personagem uma favorita na história em quadrinhos. O cenário é o planeta no ano 40.000 depois de Cristo, quando Barbarella, que é a Jane Fonda, Exatamente. viajando pelo espaço, faz uma aterrissagem forçada. Eu me lembro que ela era símbolo, foi símbolo. Foi sex symbol, ela. Sex symbol. Sex symbol nos anos É, 60. com essa coisa meio cibernética, né? Uma roupa, um biquíni, que não era o biquíni das mulheres usando na praia, era um biquíni todo dourado, com luzes. Tu lembra o irmão dela, o Peter Fonda? O Peter Fonda é aquele motoqueiro lá em Easy Rider, Sem Destino. Sim. O motoqueiro é o irmão dela. E por que você me trouxe a versão de Barbarella com Jane Fonda, a versão em História em Quadrinhos? Em História em Quadrinho. Eu acho assim, porque quando se fala em quadrinho, se fala muito quadrinho, coisa para criança. Na Europa, tem nada a ver. As escolas, principalmente a escola francesa de quadrinhos, ela explora a sexualidade. A sexualidade, isso já nos anos 60 com Barbarella. Uma mulher à frente do seu tempo, né? Um quadrinho para adultos na França, porque na França o quadrinho ele é vendido em livraria.
com edições de luxo, capa dura. E eu acho que também tem tudo a ver com cinema. Cinema e quadrinhos são artes sequenciais. Uma arte sequencial parada e uma arte sequencial, digamos, que tem um movimento, mas também é parado. O negativo de cinema é parado, né? Os 24 quadros é que dá 1 segundo, né? Que dá a sensação de que você... De movimento. Então, tudo, afinal de contas, é quadrinho. Tanto o cinema é quadrinhos, como o próprio quadrinhos é cinema também. Eu acho bem interessante. E eu acho essa questão da temática, né? Porque cinema e quadrinhos são artes que têm possibilidades de trabalho. Você pode ter uma possibilidade de criar uma história dentro da linguagem. São duas linguagens de possibilidades. E é ela a personagem, não sei se é aqui que se lança, é a personagem que faz sexo sem necessariamente a conjunção carnal? Exatamente, é ela mesma. Faz pelo pensamento, pelo faz toque. Pelo pensamento, pelo toque. Pelo raio que sai da mão. Exatamente. Até porque é um futuro distante, né? Um futuro 40 muito anos, distante. 40 mil anos. 40 mil anos no 40 futuro. mil anos depois de Cristo. Né? Exatamente. É um futuro bem distante mesmo, bem distante. Seja lutando contra o quê? Contra os guardas negros, a diabólica rainha ou o anjo Pigar, é isso? Pigar. Pigar. Ela, Barbarella, simplesmente não consegue deixar de perder pelo menos uma parte de seu apertadinho traje espacial. Exatamente. Ou seja, há uma insinuação aqui para os adolescentes, para a iniciação sexual. Tem sim. Com essa mulher sensualíssima. Até perdi a Jane Fonda, né? Símbolo, sex symbol, né? Dos anos 60, Até né? hoje ela é um mito, né? O cinema tem um pouco isso. As pessoas ficam eternizadas, né? A Greta Garbo morreu há tanto tempo, acho que nos anos 90. E morreu no comecinho dos anos 90, a Greta Garbo. A Greta Garbo, comecinho dos anos 90. E ela morreu, como é que chama? E tá aí, ela tá viva eternamente, né? E ela se isolou, não foi? Ela teve uma parte da vida dela totalmente isolada. Porque ela quis exatamente preservar a imagem da juventude. Foi. Tipo Tina Turner, também Tina Turner está isolada também atualmente. Né? Mas mais surpreendente ainda para o nosso bibliotecário e pesquisador em histórias em quadrinhos e homem que dirige uma biblioteca. Aliás, precisamos falar disso. Como é que está essa vida, hein, na biblioteca? Qual a sua gestão? Trabalha com o quê? Imagino que a Gibiteca, né? Gibiteca deve estar extremamente valorizada. Com certeza, a Gibiteca é super valorizada. Eu acho assim, porque tipo assim, biblioteca e Gibiteca são duas entidades que ocupam o mesmo espaço. Sim. E elas agem para o mesmo propósito, incentivo à leitura, que as pessoas descubram esses dois mundos, o mundo da literatura e o mundo dos gibis. E a biblioteca funciona na Avenida da Universidade. Qual é o número? 2572. Avenida da Universidade, para anotar. 2572. Avenida da Universidade, 2572, no bairro Benfica. Fica aberta... De 8 da manhã às 17 horas da tarde, de segunda a sexta. Segunda a sexta, de 8 da manhã às 17 horas. E eu acho assim, Ricardo, que é fundamental. Hoje, o clima que a gente vive, o mundo que a gente vive, importante é ler. Ler é importante. E a literatura também no gibi? Também, não é? Também. Claro, a literatura acoplada a uma imagem, ou como diálogos de personagens que estão ali. Mas é literatura. É literatura também. É um tipo de literatura, é uma narrativa gráfica, né, no caso. Gráfica. Mas tem palavra. Tem palavras. Poderá ter palavras. Poderá ter literatura. Tem palavras. Não é? Mas eu acho que ler muda o mundo. Eu acho que ler... E eu acho que a importância da biblioteca é difundir a cultura da leitura. Você tem que difundir. E quando você tem bibliotecas públicas, de todo mundo, as pessoas têm que se apossarem da biblioteca. Porque quando eu me tornei diretor, em 2017, eu falei para o meu secretário na época, né, que me chamou, e eu falei assim, eu nunca dirigi nada na minha vida, nem a minha própria vida eu dirigi. Nem a tua própria biblioteca. Nem a minha própria biblioteca. Aí eu disse assim, eu vou aceitar como desafio, vou tentar. Aí... Semana passada teve uma comemoração na biblioteca e eu achei interessante dos funcionários. Aí eles pediram, fala um pouco para a gente, né, a sua sensação, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu até hoje estou aprendendo a ser diretor da biblioteca. E o que você tem aprendido? Eu aprendi a coisa mais importante em 5 anos sendo diretor da biblioteca, mais importante é que se
as pessoas têm que se apossar da biblioteca. Ela é pública, ela é do povo, é das pessoas. As pessoas têm que começar a se apossar, começar a utilizar a biblioteca a seu favor. E será que o endereço da biblioteca está nesse outro objeto que você me trouxe? Pode estar. Acho que... Será? Ele A pode biblioteca estar. tem quantos anos? Acho que é dos anos... Ela foi criada em 1º de fevereiro de 1971. É, bem capaz. Eu estou aqui com um capaz. catálogo telefônico de 79. De 79. A biblioteca foi dada, o grande acervo dela, é oriundo da biblioteca do jurista, Dolor juiz Barreira. consulto Dolor Barreira. Aliás, no aniversário eu escrevi um texto, né, Foi. uma performance Que o para ser Chicão- feita pelo Chicão Oliveira, Que ficou maravilhosa. que é funcionário Que é funcionário do Dolor Barreira. Contador de história profissional, como Grande contador de histórias. Ele pega os livros e É o transforma homem que em fala. domina a história, né? A contação de Mas história. por que você me trouxe um calendário de Fortaleza? Eu trouxe por 2 motivos. É o ano do meu nascimento, 79. 79. E o ano que eu vim para Fortaleza, porque eu não sou de Fortaleza, eu sou de Aracati. Você de Aracati? Nasci em Aracati. Procura aqui. Será que tem biblioteca? Procurei. Biblioteca do Dolor Barreira. Agora chegou a hora do objeto surpresa. Eu já vou passar um para você. Mas vê se tem aí. Será que tem? Eu acho que Será pode que ter. tem? é. Biblioteca do B aí, Biblioteca B do mesmo. Dolor Barreira. E eu estou me lembrando aqui disto porque o nosso dialogador de hoje é diretor da Biblioteca do Dolor Barreira, que fica lá na Avenida da Universidade, 2572, no Exatamente. bairro Benfica. E eu trouxe para ele, o que eu trouxe para ele tem tudo a ver com a relação dele com a biblioteca. Vou passar para ele agora. Encontrou? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Encontrou aí a Biblioteca do Dolor Barreira? Está aí nesse objeto que você trouxe, que é o catálogo telefônico. Hoje você não tem mais, né? Tem não se publica utiliza mais. Não se utiliza mais. Encontrou? Hoje em dia Mas você- deve estar aí, talvez, separado. Você dá um Google, né, agora? Dá um Google e encontra. Tudo encontra no Google. Olha o que eu trouxe para você. Para a Biblioteca do Dolor Barreira e para você. São dois. Um é para a dois? biblioteca, o outro é para você. Vamos deixa eu tirar ver primeiro aqui. da biblioteca, tá? Que tem tudo a ver Da com o link aqui biblioteca, que a gente né? está conversando. Vamos ver aí. Deixa eu ver aqui. É este aqui o da biblioteca. Da Esse aí. biblioteca é esse, né? Não, tira aí, esse pontiagudo é seu. É meu? É seu, mas depois Olha eu aqui. explico. Depois eu explico. Isso, bota pra cá. Olha aqui. Calma, depois eu explico. E agora o outro. Esse aqui tem a ver com a biblioteca. Eu trouxe para você Olha. todos os meus livros, quer dizer, alguns, não todos, mas muitos dos meus livros. Maravilhoso, hein, cara? Doando à universidade, doando à universidade, não, à biblioteca da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Mostra aí, assim, rapidamente. Loa, Iracema, um livro meu com Carlos Cardoso. O Povo de Barro, sobre a dona Cícia do Barro Cru, lá do Cariri. Quem mais? Tem mais, eu não Tem sei mais? quantos livros que eu trouxe. Olha, ele trouxe um livro sobre Carlos Câmara. A Menina dos Cabelos de Capim. Ah, bom. Agora a minha raiva é dele, desse historiador que não soube dizer que não tinha... Cadê o... Olha, meu livro de contos, chamado Outros Tantos de Tanta Estrada. Porque não é para ficar promovendo meus livros. É no sentido que eu estou vendo uma coisa grande. E não um livro ou outro. E compartilhar, É vários. né? E compartilhar. tornando público. É, tornando público. Quem os mais? livros. Mais. Deixa eu ver aqui. Tem mais! Olha aí quantos livros que eu trouxe de Flor da Resistência, com os meus contos, publicados aí, Cara, e organizados linda foto, ó. pelo nosso amigo Kelmer, Ricardo Kelmer. Os Mas é contos, imagem linda. É, imagens lindas. Imagem Tem linda contos aqui. meus. Quer ver se tem mais? Vê se tem mais Tem aqui mais do mesmo livro. do mesmo livro. Eu trouxe para distribuir. Quem sabe o Chicão Oliveira pega um livro desse E cria transforma. uma contação de Uma história, contação né? de história maravilhosa. Agora, para você, o que eu trouxe foi isso aqui, ó. Ah, a espada? Por quê? Por quê? Para que você me diga, se você tivesse a espada, se você fosse um super-herói, qual seria o seu poder de transformação? Como é que seria a sua atuação? Pegue, eu quero que você faça a cena, Essa quero que você cena seja aqui, Chicão, que você seja ator. O que você diria? Eu tenho a Assim. força, e para fazer o quê? Você como um super-herói chamado Eduardo da Silva Pereira. Pegando a espada dessa, me lembra só o He-Man. Só falta falar, pelos poderes de inglês, com eu tenho a força, né? E você teria a força para fazer o quê? Eu estou querendo perscrutar, a partir daí, Eu sei. o seu desejo, a sua utopia, o que você tem desejo de transformação? Usa. Isso. A espada, diga lá. se eu pudesse mudar o mundo, né? Não queria mudar o
país, queria mudar o mundo, era que todo mundo pensasse a partir do outro. Somente isso. Eu É quero esse somente super-herói. isso. Super-herói é bonito, né? É o único poder que eu queria ter. O poder da pessoa pensar a partir do outro. ter empatia, em outras palavras. Exatamente. A capacidade de se colocar no outro, no lugar do outro. Exatamente. Ter inteligência emocional. É o nome do nosso super-herói, Eduardo. É o poder, eu tenho a força de transformar as pessoas, de dotar as pessoas de inteligência Exatamente. emocional. E o que você me trouxe, Eduardo? Eu trouxe aqui... Chave. Ah, meu Deus, o que é que ele me trouxe? E é estranho. É um bicho de... É um leão. É um leão. É um leão. Por que você me trouxe esse leão? Por quê? Muito facilmente. Eu sou do signo de leão. Né? Ah, Sou você é leonino. Sou leonino. Mas esse símbolo aí, esse bonequinho, tem uma história muito doida. A minha mulher, ela foi para Bolívia, viajou para Bolívia. Aí tem as cholitas, ou cholas, né? Que são aquelas mulheres que trabalham ali no Lago Titicaca, do lado da Bolívia. Aí elas estavam vendendo pela moeda de lá, equivalente a 10 centavos. Elas vendiam isso daí. Aí a minha mulher falou assim, amor, lembrei de você é do signo de Você é leão, leão. né? Gosto muito de você, Leãozinho. Leãozinho. É, Caetano Veloso de novo, lembrando. 80 anos fez agora o Caetano. E eu estou me lembrando do Caetano, trouxe super bacana e trouxe o leão. Você tem a característica do leão, qual é? Eu não tenho, é isso que eu não tenho. Não tenho a característica de leão. Mas só em ser um leonino, que traz uma leão, representação do leão, ele é um leonino, ou não é? Sou, Porque mas está não referente sou. a si mesmo, hein? É uma frase que falam sobre mim, que eu sou uma pessoa muito tranquila, sou uma pessoa muito assim... Há não um leão. É. Muito tranquilo, que sabe da força que tem. Mas o bonito é isso, é que todos nós somos, sim, centrados em nós mesmos. Afinal de contas, nós somos indivíduos, somos indivisíveis. O bonito é quando você transforma esse poder centrado em você para fazer com isso certeza. que este super-herói faz. Transformar, se colocar no lugar do outro. Não é? Agora, que é impossível sair de si mesmo, né? Agora, o bonito é quando você faz esse si mesmo ser reflexão, refletido no outro e respeitoso em relação ao outro. Exatamente. E aberto à aprendizagem da relação do outro. Acho que Obrigado, querido. É o grande exercício da nossa vida, É o grande sabia? exercício. É o grande e foi exercício. lindo esse seu como é que chama? Esse seu super-herói ter como força transformar as pessoas, dotar as pessoas de inteligência emocional. E é assim, se colocar no lugar do outro, que eu encerro o programa de hoje, o programa Diálogo, porque, afinal de contas, diálogo é exatamente isso. É diferente de conversa, é diferente de bate-papo, é diferente de entrevista. É você se colocar no lugar do outro, aceitar o outro, dialogar com o outro, deixar-se penetrar pelo pensamento do outro e, a partir daí, construir o seu pensamento. Na próxima semana, nós voltaremos com mais um diálogo, na sexta-feira, às 22 horas e sábado, às 18 horas. Diálogo.